chega uma hora que ficar dói mais do que. E é aí que a vida muda de país. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo Eu. Obviamente vocês estavam com saudades, mas temos novidades aí. A gente está reformando o nosso novo estúdio, e por isso que a gente está com uma certa dificuldade de gravar. E é por isso que a gente foi atravessar o mundo para diferentes direções para fazer esse episódio para vocês. Nossa, cara, como você tá profundo hoje. Ah, é. Você sabe, né? Os mundo lovers ainda não sabem, mas eu que tanto sugeri para vocês fazerem psicologia e terapia, estou começando a minha graduação em psicologia. Então é isso, né? Agora, mais do que nunca. Chama. Meu Deus. Pacientes, fujam. Não é brincadeira. Pô. Me mostra o seu portfólio, mostra os episódios do Mundo Eu, a galera não volta mais. Ah, cara, é isso. Quem é de verdade. Não tem como. Legal, galera. Bom, hoje a gente vai falar com duas amigas aqui, que moram fora do país, falar um pouco sobre qual é essa vivência, as experiências, como disseram anteriormente, as dores e as delícias de morar fora. Então a gente tem a Elisângela, que está morando na Irlanda hoje, e a Amanda, que está morando na Austrália. É isso, né? Bacana. Bom, e aí para começar, né? Eu acho que o que fica na cabeça é. A gente conhece as duas, na verdade eu conheço as duas, o Marcelo conhece a Amanda, mas o que de fato, assim, quando você entendeu que, caramba, vou morar fora e é isso, e foda-se. Na verdade, eu não entendi, né, assim, eu trabalhava na mesma empresa que o Aria, lá que a gente se conheceu, e depois de 10 anos eu fui demitida, eu já, assim, já tinha dado o meu tempo lá também, acho que só faltava mesmo encerrar o ciclo, e eu saí em abril e vim pra Irlanda em junho, então foi assim: "Ah, vou tirar um tempo para espairecer", então maio tirei um passaporte novo, e junho estava embarcando, então foi assim, não foi um planejamento, não tinha sonhado em morar na Irlanda, nada, então foi assim: "Pra onde eu vou?". Até cogitei pra Austrália, mas eu acho que o tamanho das aranhas e as cobras não me animaram muito. Eu também nunca tinha vindo pra Europa, então queria aproveitar também viajar, então, eu fechei um intercâmbio para 8 meses, e esse era o plano: 8 meses, fazer intercâmbio, melhorar meu inglês, espairecer e voltar para o Brasil arrumar outro emprego. Só que a vida ela não né, você faz um plano e acontece outro. E aí, acabei ficando. Legal, e você, Amanda? Cara, eu sempre quis vir pra Austrália desde novinha, especificamente a Austrália. Na verdade, assim, eu lembro de assistir reality show, essas coisas da MTV, eu consumia muito MTV, eu sonhava em morar fora e eu pensava nos Estados Unidos, mas aí uma amiga muito próxima minha fez um intercâmbio na Austrália e isso me abriu, assim, uma porta, me abriu a mente, assim, para uma possibilidade que eu nunca tinha pensado antes. Aí eu comecei a estudar sobre a Austrália, vi que o clima era muito parecido com o do Brasil, e desde então, assim, desde acho que eu tinha 14 anos, eu enfiei na minha cabeça que eu ia fazer o intercâmbio na Austrália, assim, na primeira oportunidade que eu tivesse. E desde o meu primeiro emprego eu juntei dinheiro para fazer esse intercâmbio acontecer. Eu lembro que eu estava planejando ir em 2016, mas também deu o meu tempo na empresa onde eu estava, eu fui demitida antes do que eu saí, antes do que eu estava planejando, e aí eu acabei vindo para cá em 2015 mesmo. E melhor coisa. Caramba, legal. Doideira, mas teve alguma. Isso foi antes? Você foi depois, né, Marcelo, para a Austrália? Foi. Ela foi em Ela foi 2015 e primeiro. eu cheguei lá em agosto de 2016. E Beleza. também mandado embora, né? Olha só que coincidência. Olha só, Então, Aparentemente Pé na bunda. a gente já obrigada, identificou nossos assim. chefes. O que leva uma pessoa a fazer um intercâmbio? Demissão. Pé na bunda. porra, tá explicada. Eu nunca fui demitido, então não, não tive oportunidade ainda Ai, de fazer intercâmbio. eficiente. Ou não, né? Ai, ai. É. Isso foi o que levou vocês, mas o que fez decidir ficar?
Para mim, eu então planejei os 8 meses, né, até o 7º mês eu tinha certeza que eu voltava para o Brasil em fevereiro, e eu falava para todo mundo, estava todo mundo me esperando voltar e todos os meses eu viajava inclusive, porque, né, eu tinha 8 meses para fazer tudo que eu queria, faltava no inglês, estava nem aí com a attendance, então estava 8 meses. Aí quando foi em janeiro, quando eu comecei a pedi demissão do trabalho, coloquei a minha vaga para alugar, eu comecei a ficar muito triste, eu só chorava. Eu só chorava, só chorava, e aí foi quando eu falei: tem alguma coisa errada aqui". Aí eu falei: "Eu não quero ir embora". Aí eu decidi renovar, e minha família não ficou muito feliz, porque imagina, depois de 7 meses falando que eu voltava no mês seguinte, eu falei: "Ah, então, eu vou voltar para férias". Aí eu fui para o Brasil de férias, fiquei 1 mês e voltei pra Irlanda. Aí eu renovei, porque aqui na Irlanda você pode renovar o curso de inglês por 3 vezes, você pode fazer 3 vezes de 8 meses, então são 6 meses de curso, 2 meses de férias. E aí eu renovei mais 8 meses, e aí foi o que eu fiz, fui para o Brasil, tirei férias de 1 mês e voltei. E aí, quando eu voltei, eu já voltei um pouco mais assim, acho que eu não volto tão cedo, mas ainda assim não tinha planos definitivos, porque eu ainda não sabia o meio para ficar, né, eu não tenho, não tinha passaporte europeu, então não tinha dinheiro para mestrado, já tinha gastado tudo viajando os 8 meses, porque afinal eu ia voltar para o Brasil. Então não me programei, assim, guardar grana para mestrado, porque foi isso, eu não tinha planejado ficar. E aí eu já vou falar logo, porque aí nesse meio tempo, nesses 8 meses, eu conheci meu marido que é irlandês, e, né, acabei ficando. A gente casou em 11 meses, e aqui estamos, o quê? 7 anos depois, casados, com um filho, e sem previsão alguma e sem vontade alguma de voltar para o Brasil, para ser bem sincera. Eu não sabia disso, que eu não tinha vontade nenhuma de voltar pro Brasil. E revelações. Acho que tua família também não, né? É, eles desconfiam, eles desconfiam. Legal, de nada, Mas eu assim. nunca A digo gente é quase. nunca, porque a gente não sabe. Do mesmo jeito que eu não planejei vir, pode ser que um dia dê a louca e eu volte, mas, assim, falar que eu planejo ou tenho vontade hoje, não. A vida muda o tempo todo, né? A gente só se adapta. E você manda. Cara, assim, eu não sei, eu não tive um momento que eu decidi ficar, eu sempre quis ficar, eu sempre vim pra cá, focada em ficar por o máximo de tempo possível. Assim, eu não tenho coragem de fechar essa porta para o Brasil, assim, não sei também, quem sabe um dia eu acorde de saco cheio, mude de ideia e queira voltar, mas, eu me sinto muito confortável aqui, eu me sinto muito em casa. Claro, né, que tem um choque cultural, tem várias coisas que, são insubstituíveis, que eu sinto muita falta, morro de saudade da minha família, da comida, dos amigos, do calor que a gente tem, mas, assim, a Austrália para mim, eu não consigo me ver morando em outro lugar nesse momento. Então, assim, eu acho que não é nem uma coisa de não só não querer voltar para o Brasil agora, assim, mas, tipo, nenhum outro país, sabe. Eu estudei outros países também, outras possibilidades, o Canadá, eu não sei hoje em dia, mas na época que eu vim ele estava, assim, muito aberto para imigrante, ele estava muito amigável com brasileiros especificamente, era muito fácil você ir para o Canadá e imigrar para lá, ser um residente e consequentemente um cidadão, mas, assim, eu nunca quis de fato, sabe, seria, assim, última opção se tudo desse errado o Canadá. Mas é um país ótimo, não tenho a menor dúvida, mas, assim, frio não é comigo. Eh, e acho que a qualidade de vida que eu tenho aqui é uma coisa, assim, que infelizmente no Brasil eu não encontrava de jeito nenhum, assim, não tinha não tinha esse conforto que eu tenho aqui, sabe, a liberdade que eu tenho aqui. Então, tanto de segurança quanto de autonomia minha mesmo, assim, sabe, tá eu por mim mesma, por minha conta, tomando minhas próprias decisões e vivendo a minha vida do jeito que eu gostaria. Então acho que é principalmente a liberdade, assim. E eu acho que eu Sim. consigo contribuir um pouco porque eu fui e voltei, né? E aí, a minha história, eu nunca, assim, pensava muito em morar fora em algum momento, mas nunca foi um plano e nem nada.
E aí, antes de eu ser desligado da empresa, eu já estava me planejando para fazer um intercâmbio, mas também sempre, tipo, para ir e voltar. E aí as coisas só, tipo, aceleraram. O meu objetivo era ir no início de 2017, só que aí eu fui mandado embora. Já contei essa história aqui, no dia 1º de abril. Então ninguém acreditava, né, que eu tinha sido mandado embora, mas era verdade. Dupla humilhação, né? Ser mandado embora e depois ninguém acreditar, é verdade, cara. Ainda tem que convencer. É. E aí só antecipei meus planos, né? Então, tipo, fui mandado embora em abril. Aí maio, abril, né? Porque foi bem no dia 1º. Então, abril, maio, junho, julho, agosto. 4 meses. Até a minha ida pra Austrália. E aí um cara do meu trabalho também foi mandado embora, Yuji. Te amo, Yuji. E aí a gente foi juntos. E aí eu pensei em alguns outros países, mas, tipo, óbvio que a Austrália ia eventualmente me atender melhor, minimamente por conta da presença da Amanda lá, que já poderia facilitar algumas coisas, e também muito pelo clima. E aí eu fui com o objetivo de simplesmente destravar o inglês, conseguir conversar, porque é aquele negócio, né? A gente sempre fala, ah, qual que é o seu nível de inglês? Intermediário. Porque eu consigo ler muito bem, eu consigo entender muito bem, mas tem um pouco, né, de receio de falar. É sempre a mesma história. Sim. Mas eu acho que isso tá muito ligado até o brasileiro que sabe falar outro idioma e que está no Brasil. Que a gente julga demais. Ai, nossa, olha, usou uma palavra errada. Ai, nossa, não conjugou certo. Ai, deu uma travadinha. Tipo, mano, vai se ferrar, sabe? É irritante. E aí eu fui para a Austrália e foi muito engraçado logo no primeiro dia, porque no primeiro dia de aula, né? Porque eu e o Yuji lá na aula, o professor falando devagarzinho, não sei o quê, obviamente, né? Tipo, para se adaptar aos diferentes alunos de outros países, etc. Aí eu falei, nossa, eu tô voando, entendi tudo? Porra. Chegamos, fomos pro almoço, a gente foi no Mac, não entendi nada. A menina provavelmente só falou assim, tipo, boa tarde, posso anotar o seu pedido? Eu assim, mano, fudeu, eu não sei nada de inglês. E aí, o que foi um pouco desesperador pra mim foi que até o meu quarto mês eu sentia que eu não estava evoluindo. Eu não sei, eu quero até entender de vocês. Tudo bem que eu também não sei como que vocês chegaram em relação a nível de inglês nos países que vocês moram. Mas eu cheguei, tipo, é, com essa situação que eu falei. E aí, mano, bateu o quarto mês, eu falei, caralho, fudeu, velho. Eu usei todo o dinheiro que eu tinha e eu não tô conseguindo. Mas assim, magicamente destravou. Porque aí eu comecei a perceber que eu não tava mais traduzindo nada, eu só tava pensando no idioma, né? Pensando em inglês. E aí foi a virada de chave. Enfim, depois eu conto mais coisas, mas aí de experiência que eu tive lá na Austrália. Mas eu sempre quis voltar. Tinha muito medo da minha avó morrer. E aí eu não queria lidar com essa situação assim, sabe? Tanto que na hora que acabou o meu visto, tem um brotherzaço que eu fiz na Austrália, que até falou, cara, não, eu pago, depois você vai me pagando, mas renova aí, vamos ficar, não sei o quê. Eu fiquei um pouco tentado, mas aí eu falei, não, não dá, não vai dar não. Enfim, vocês tiveram esse impacto de idioma logo que vocês chegaram? Porque assim, o inglês da Irlanda não é fácil também, o da Austrália é bem complexo. Então, É. como que foi a chegada de vocês com o idioma? Cara, eu cheguei aqui, eu jurava que eu falava inglês, né? Afinal de contas, eu sou bilíngue. Então, desculpa, aí, gente, é uma piada interna. É. Não sei se o Alisson lembra, né? Como eu falei no começo, eu consumia muito MTV. E eu amava ver os VJs entrevistando o artista internacional quando eles iam para o Brasil e falar com aquela fluência toda, com aquela naturalidade toda, como quem estava falando português, eu achava lindo. E aí eu comecei a estudar inglês sozinha. Em casa eu pegava, não sei se as pessoas vão saber do que eu tô falando, né? Os Barça. espectadores, Brincadeira. Não, eu pegava encarte de CD, você sabe o que é um encarte de um CD, jovens, com a letra das Sim. músicas, e eu traduzia no dicionário palavra por palavra, até que eu tive a oportunidade de pegar uma bolsa de estudo numa escola de idiomas, e aí eu estudei, acho que 5 anos lá. E assim, meu inglês era, para mim, ele era muito bom, porque eu entendia tudo, eu entendia as músicas, eu comecei a entender filme,
eu precisava falar inglês no meu trabalho e não tinha nenhum problema de comunicação. Eu falei, nossa, eu tô boneca, assim, tipo, inglês é o menor dos meus problemas. Aí eu vim pra cá, né? E não, assim, não. É um sotaque carregadíssimo, é muito diferente. Eles têm muito slang, né? Que é A gíria. a gíria deles próprios. É australiano, eles são preguiçosos por natureza, então tem muita palavra que eles encurtam. Tem palavras que não existem oficialmente, mas eles encurtam, tipo breakfast, break, mosquito, mozzie. Aí eu fico, o quê? O que vocês estão falando? Eu lembro que o meu primeiro emprego foi no restaurante, então envolvia muito falar com as pessoas. E aí teve um dia que eu tava muito na bad, eu tava chateada e tal, tava sobrecarregada, assim, que eu não conseguia entender o que as pessoas falavam e eu achava que eu sabia inglês. Aí veio esse cara e falou comigo, ele era supervisor no restaurante, falou, não fica assim não, porque quando eu cheguei aqui na Austrália, o meu inglês era igual ao seu também. E eu ouvi aquilo, eu fiquei tão chateada, porque pra mim eu já falava inglês. Eu falei, como assim você tá falando que o meu inglês é ruim, sabe? Mas assim, não é que era ruim, eu só não tava assim acostumada com essa, assim, eu não imaginava essa variedade de sotaque. Eu acho que assim, imaginava, mas não imaginava a intensidade, sabe? Eu não imaginava que podia ser uma coisa que fosse ser um impeditivo de compreensão da comunicação, sabe? Eu não achava que fosse ser uma grande parte da minha vida. E foi no começo, às vezes, até hoje, eu esbarro em um ou outro que você tem que falar um pouco mais devagar, você tem que. Desculpa, não tô entendendo. De vez em quando acontece, mas isso até quando eu tô falando em português. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que saber calibrar também, né? Equilibrar, e porque senão você fica achando que o seu inglês é ruim, é uma porcaria, toda vez que você não entendeu o que alguém fala. E aqui na Austrália, assim, é um mar de imigrante. Então, assim, não é só o sotaque australiano em si, é o sotaque do mundo inteiro. De pessoas que têm a pronúncia diferente, tem vários sons que a gente não aprende em português, porque são sons que simplesmente não existem no idioma português. Então, quando a gente vai tentar fazer inglês, a nossa boca trava, a gente não abre do jeito certo, a gente não tem a musculatura, né, da boca. Eu tenho estudado muito sobre isso, né, sobre fazer exercício para melhorar o sotaque. Porque eu considero que até hoje o meu sotaque é muito carregado, assim, o meu R, ele é muito forte. E eu sei que as pessoas, toda vez que eu vou falar uma palavra com R, palavras básicas do dia a dia, com R, assim, eu sei que às vezes as pessoas ficam, sabe? Então, mas faz parte, assim, isso é diversidade, né? Que para mim é lindo. Viva os sotaques. Para mim também foi como o Marcelo falou, você acha que você tem uma compreensão, que você, assim, não tô super avançada, mas vou me virar bem. E a Irlanda não foi meu primeiro intercâmbio, né? Eu fiz um intercâmbio de 1 mês no Canadá, então durante férias no trabalho, e só que o sotaque do Canadá é extremamente mais fácil do que o irlandês, né? Então, tive um pouco de choque lá, mas não foi igual. Então, e foi a mesma coisa, eu conseguia ler, assistir seriado, já tinha esse entendimento, mas tinha vergonha ali de falar, travava, muito pelo que o Marcelo comentou, assim, eu acho que o brasileiro pega muito pesado, eu acho que isso eu percebi morando fora, que, assim, ninguém se importa, até hoje eu ainda erro, e às vezes meu marido dá risada, tira um barato da minha cara, mas assim, não tem essa pressão igual no Brasil. E aí, quando eu cheguei aqui, eu achava que eu tinha um avançado ali, né? Entrei no intermediário 1. Então, mesma percepção, depois de um certo tempo eu não estou evoluindo. No meu terceiro curso de inglês, eu cheguei para o meu professor e falei: olha, a impressão que eu tenho é que meu português está piorando e meu inglês não está melhorando. Então, eu estou no biolíngua que eu falo, que eu não estou nem lá nem cá. Mas também a gente tem muita exigência, né? Então você quer ter a mesma quantidade de vocabulário que você tem na sua língua materna. Só que você passou ali 29 anos convivendo com a sua língua materna desde nascer, né? Todo o aprendizado. Então não é a mesma coisa. E até hoje eu falo que a minha terapia é em português, porque eu falo, eu não acho que eu consigo fazer terapia em inglês, eu acho que vai me faltar vocabulário para descrever todas as emoções, todos os detalhes, assim. Então tem ainda algumas coisas que eu ainda me sinto mais confortável no português do que no inglês. Eu também tenho essa sensação
que as pessoas daqui não me conhecem totalmente, porque eu não tenho o mesmo senso de humor, eles não entendem as minhas piadas, então, tem uma parte ali que você perde nesse meio do caminho, então, é um pouco diferente, Né, é mas engraçado isso do que você falou, de tipo, puta, não se sentir confortável em falar, em determinados assuntos, etc. Porque falam, inclusive, que a gente tem, a depender da quantidade de idiomas que você sabe, que você tem uma personalidade para cada um, assim, sabe? Porque a gente fala diferente eles, é muito engraçado isso. E tem outra coisa que ficou muito na minha cabeça, que porra, é muito difícil você passar por uma situação muito estressante e você não usar seu idioma nativo. Então, eu lembro que uma situação na Austrália, eu só andava de bicicleta ou a pé. E aí teve uma vez que eu fui. Você sabe disso, Amanda? Eu fui atropelado na Austrália? Sabia Não, disso? quê? Não. revelações. Revelações. Eu indo pra escola de bike, mano. E aí, a Austrália, ele tem, tipo, uns estacionamentos que são subterrâneos. E é meio que do nada, assim, no canto da rua, alguém vira e vai pra baixo e já era. E aí eu tava andando de bike, mano. Simplesmente veio uma pessoa, bateu na minha bicicleta e eu achei que eu era o Homem-Aranha, porque tinha tudo pra eu cair, mas eu consegui sair, sabe, correndo assim, meio pra frente. E não caí, mas a minha bicicleta zoou e etc. E aí eu fiquei tão nervoso com a situação que eu não conseguia falar inglês. E aí a pessoa falando lá comigo, ai, tá tudo bem, não sei o quê. Eu falei, mano, né, já, mano, tá de boa. E eu não conseguia falar. Aí eu só ficava assim, it's okay, I'm fine. É muito bizarro. Então, tipo, em situações estressantes, uma briga, cara, eu não sei. Aí eles podem contar pra gente como foi, se é que teve alguma briga com o marido, se ela voltou pro português ou não. Já aconteceu. Aconteceu uma vez que eu estava, assim, um pouco brava, eu nem lembro direito a situação, pra ser sincera, já faz uns anos. E aí eu fiquei brava, e aí eu falei uma frase em português, aí ele ficou muito bravo, porque ele achou que eu estava xingando ele, porque ele não entendeu nada. Só que não era, eu só tinha, assim, perguntado o que que foi, sabe, alguma coisa assim. E aí ele ficou super reativo, e aí quando ele ficou reativo, que eu fiz assim, sabe quando você o que que aconteceu? Ele falou assim: "Você tá me xingando em português, eu não consigo nem entender, como é que eu vou me defender?". Aí eu parei, eu falei: "Calma, eu não te xinguei", tipo, aí a gente voltou, tipo, os 2, né, calma. Porque tem mesmo, e ele aprendeu a falar palavrão assim também, né, porque solta, derruba uns "caralho", aí daqui a pouco ele: "Caralho, o que que é isso?". Ele: "Você fala isso o tempo inteiro". Eu falei: "Ups, Hum. É, Que nem loucura, né? percebia". Vocês estavam. A Elis falou um negócio que fiquei meio assim, talvez as pessoas não me conheçam de verdade, porque eu ainda não consigo expressar, ou elas não conseguem me entender ainda na integridade mesmo. Sei que é 8 anos já, 8 anos. 8 anos de Irlanda e tal, né? E aí, não sei, assim, eu acho que você foi com 29, a Amanda foi com o quê? 20, 4, 3, 4, 23 ou 23, 24. tá? Pô, mas você já tem uma identidade, né? Acho que você já conseguiu entender quem você é no mundo, né? E, cara, como é que é isso, assim? Tipo, como é que é manter essa identidade? É a mesma? Constrói uma nova? Fiquei pensando nisso, sabe? Que loucura. Porque eu acho que. Não, eu tô sempre me descobrindo, a gente tá sempre se descobrindo, talvez eu não sei, não saiba da totalidade de quem eu mesmo sou. Mas eu tenho uma ideia de quem eu sou, sabe? Eu tenho uma ideia do que me, me compõe, assim. E eu fico pensando, caramba, e a conexão, pelo menos com as outras pessoas, para mim é um negócio que é fundamental, assim, né? Até para conseguir desenvolver, sei lá, um trabalho direito, sabe? E pensar que eu vou chegar num lugar e as pessoas me conhecem, mas talvez elas nunca me conheçam, para mim isso é meio assustador, assim. Beleza, deixei uma torta de climão aí, né? É que não é que elas não conheçam, elas conhecem, mas não totalmente, Nas assim. nuances. Eu acho que eu sou mais engraçada em português no Brasil, porque eu acho que tem as piadas internas, tem coisas assim que, por exemplo, eu adoro fazer piadas do Chaves, por exemplo, que é totalmente idiota, e aqui ninguém entende, então você não vai fazer, sabe? Tipo, igual até hoje: "Ai, volta o cão arrependido". Você vai traduzir, não tão arrependido. Funciona. E eu faço isso muito, eu ainda traduzo muita expressão, porque e às vezes eu uso expressão em português e falo: "Meu marido, se vira, aprende".
eu não vou mudar. Boa. Então, assim, ele fala, Maria vai com as outras. Ele fica, hã? Mary follow the others. One thing is one thing, another thing is another thing. Eu uso Eu falei isso essa, outro assim, dia. Juro. porque tem horas que você precisa. Você fala, não, tá faltando. Eu, eu, eu mudei muito desde que eu vim para cá, então a impressão que eu tenho é que as pessoas que me conheceram no Brasil e que não tiveram convivência, assim, o Ali a gente continua convivendo, a gente continua em contato, então é diferente, mas pessoas que eu não tenho contato, eu tenho a impressão que elas já não me conhecem mais. Essa é a sensação que eu tenho. Então, eu também acredito que a gente muda muito, a gente amadurece muito, e morar fora também acelera um pouco esse amadurecimento, porque você tem que se virar, você com você. Então, eu não tinha ninguém aqui, conhecidos, família, nenhum suporte. Então, são os amigos que você criou ali que viram seus melhores amigos, seus irmãos. Então, para passar Natal, né, fazer essas coisas de família, são eles ali que te dão suporte, emprestar dinheiro ou, sei lá, cuidar quando tá doente, essas coisas que te falta. Mas mas a questão do pertencimento, isso muda. Para mim, eu tenho a sensação hoje que eu não sou pertencente em nenhum dos países. Eu tenho os 2, mas eu não tenho nenhum, assim. Porque quando eu tô no Brasil, eu tenho a sensação de que eu já mudei, mas quando eu tô aqui, eu também sou diferente, porque eu também não sou irlandesa. Então eu sou um mix das 2 nações, assim, das manias que cada país tem. E por um tempo isso foi questão de terapia, inclusive, do tipo, tá me faltando, mas hoje eu já sinto que não é um problema, hoje eu já acho que é, na verdade, um privilégio de ter as 2 opções, os 2 conhecimentos e poder agregar dos 2 as coisas boas dos 2 lados. Então tem coisas que o Brasil é muito melhor e tem coisas que aqui é muito melhor e eu consigo fazer, sim, um pouquinho de cada e não que eu seja melhor do que ninguém, gente, calma, mas, aprimorar mesmo. Cara, eu já tive, assim, muita sensação de anulação, sabe? Com isso de não conseguir me expressar, de não conseguir falar exatamente o que eu gostaria de falar, os meus sentimentos, como se fosse se eu estivesse falando em português, sabe? Eu tenho, assim, eu vivi inúmeras situações que a conversa foi encerrada por isso, sabe? Não porque a conversa estava encerrada, mas porque, assim, eu não encontrei um meio de dar continuidade, sabe? Por questão do idioma mesmo. Eu acho engraçado que vocês falaram da briga, mas é questão pessoal mesmo, assim, a adrenalina para mim é muito diferente. Se eu tô muito bravo, meu inglês voa, assim, eu falo com uma desenvoltura. Eu acho que eu gosto de brigar, não sei. I really talk to me, bitch. Muito. Gente, assim, eu quando eu tô brigando, eu sinto que o meu inglês, assim, ele vai. Eu nasci falando inglês, sabe? Assim, eu sou muito boa de briga. Mas assim, quando é uma coisa mais sentimental, ou quando é uma conversa mais profunda, ou alguém que eu tô conhecendo, alguma coisa assim, eu sinto que. Ou a questão de ser engraçado mesmo. Ou de querer querer explicar uma sensação muito única, usar uma expressão que é muito brasileira, assim, ó, tem essa falta, sabe? Teve um dia que eu fui explicar para pessoa, para minha colega de trabalho, a expressão "a vida não é um morango". Eu falei, eu vou traduzir para você literalmente, é isso que significa. Então, quando você me ouvir falando isso, é isso que significa. E você vai se adaptar e você tem que lembrar disso, porque eu vou falar muito isso. Mas é claro que é uma situação E bem você fala em pontual. português, Amanda, ou você fala traduzido? Não, eu traduzo, eu vou falar, life is not a strawberry. Eu falei, é isso que significa. Tem uma coisa que aconteceu comigo, que talvez seja muito diferente do que a Amanda viveu e talvez seja, não sei, eles vai falar pra gente se ela vivenciou isso também. Mas assim, quando eu fui pra Austrália, eu fui, tipo, supostamente com uma data pra voltar. Então, eu não fui com a pressão de fazer a minha vida dar certo em outro país. E aí eu fui assim, cara, eu me programei, levei dinheiro suficiente pra não precisar trabalhar por 7 meses, mas também vivendo de maneira restrita, né?
E aí, só que você chega lá e você quer. A minha primeira semana foi uma merda, né? Chorei pra caralho de saudade dos amigos e da família e etc. Mas Na primeira depois semana. foi na primeira semana. Não, que eu tive essa crise, sim, depois ficou de boa. E aí você começa a querer viver, de fato, mais as coisas, né? Tanto que aí eu falei, não, beleza, vou tentar arrumar um trampo. Aí eu não tive um trampo específico, assim, fiquei tanto tempo nesse lugar. Mas eu distribuí flyer, eu entregava comida de bicicleta, descarreguei muito container, fui pedreiro por um dia. Então, tipo, você vai vivendo as paradas mano, é muito legal. E isso, obviamente, me proporcionou fazer algumas pequenas viagens, algumas idas pra praia, etc. E foi do caralho. Mas eu não tinha a pressão de fazer a minha vida acontecer lá. Isso me deu uma liberdade que eu nunca tive no Brasil, né? Que, tipo, porque, mano, você tá aqui, é a corrida dos ratos, tá ligado? Você tem que trampar e pagar suas contas e já era, e torcer para que tudo dê certo, para que você tenha uma vida minimamente estável, com o mínimo de dinheiro possível, para que você não precise depender de algumas coisas aí do nosso Brasilzão. Então foi uma sensação de liberdade, assim, fodida. E fora os outros aspectos que a Amanda comentou, de segurança, de tipo, de tudo, na verdade, né? Porque aqui no Brasil, essas coisas que eu falei, elas são meio que subempregos, né? E lá dava pra me manter, de boa. Ia no mercado, a galera, mano, descalça no mercado, na Austrália é bem comum. E aí eu falei, meu Deus, velho, que coisa linda. E aí você ia lá e comprava os home brands da vida, que era centavos na época que eu fui. Macarrãozinho, centavos, menos de $1. E tudo, assim, a gente conseguia viver de boa, de boa. Pagando o aluguelzinho ali e tal, fazendo uma viagem aqui, outra ali, comprando coisas que aqui no Brasil são muito mais caras. E, e foi muito maneiro essa liberdade. E aí até vou só continuar mais um pouco, porque aí eles falou um negócio que ficou na minha cabeça também. Porque assim, quando eu voltei para o Brasil, foi uma situação, foi uma parada muito estranha. Porque parecia que tinha. Obviamente, os meus amigos se integraram ainda mais, né? E estavam dando rolê junto, e aí isso eu ficava assim, meu Deus, eles estão saindo sem mim. E aí eu ficava feliz e triste ao mesmo tempo, porque feliz porque eles estavam juntos e triste porque eu não estava participando. Mas quando eu voltei, e aí não foi só com os amigos, mas foi com a família e todas as outras pessoas, parecia que tinha passado 7 anos 7 meses só na minha vida. Parecia que estava todo mundo no mesmo lugar e eu, tipo, tinha vivido outras coisas. Que fizeram com que eu me sentisse um peixe fora d'água, sabe? E fora, eu amo o Brasil, com ressalvas, mas assim, eu voltei achando o país uma porcaria, assim, feio, sujo pra caralho, violento e etc. Porque na Austrália, cara, tipo assim, você não vê um papel na rua, lá em Brisbane, a Amanda ainda mora lá, e, É em Brisbane. é, É. Mas na Austrália, no geral, é em Brisbane. É. então, Brisbane é incrível. Não devia um papelzinho. Aí, coisas bizarras aqui no Brasil que não são nada bizarras. Tipo, as mulheres andam lá suave. Tipo, grande maioria, pelo menos que eu me lembro, porque foi um choque assim no começo, andam sem sutiã, andam com um short mostrando a polpa da bunda. E ninguém desrespeita ninguém. Ninguém mexe com ninguém. Tá todo mundo vivendo a sua vida mó em paz e já era. Sabe? Aí eu ficava, tipo, esse choque cultural. Como que seria uma caminhada de 500 metros na rua de uma mulher vestida como uma australiana aqui no Brasil, sabe? Aí eu comecei a ter esse choque, assim, cultural. Eu fiquei assim, nossa, caralho, o que que eu tô fazendo aqui? Em alguns momentos eu cheguei a cogitar voltar, mas aí a vida vai acontecendo, né? Então, Com certeza a liberdade foi o que mais me pegou para ficar, em todos os sentidos, não somente em termos de segurança, porque eu morava numa região muito tranquila de Dublin, então eu não morava no centro, eu morava num lugar que chama Dundrum, é um lugar mais afastado, e era um sossego, assim, o bairro, e eu saía do centro, pegava ônibus de madrugada para casa e era tranquilo. E também a questão da liberdade, porque no Brasil eu ainda morava com os meus pais, ainda tem essa questão. E aí, sabe, quando você mora com os pais, né, tem todo ali um acompanhamento, o que que você fez, onde você vai, que horas você chegou. E aqui eu estava, né, assim, ninguém nem sabia onde eu estava, o que que eu estava fazendo, se estava em casa, se estava viajando, sabiam
que eu falava. Se eu não falasse, eu não sabia. E para mim isso foi libertador em todos os sentidos, assim, e poder fazer por mim. Então, tem que trabalhar, tem que limpar, tem que cozinhar. Então, é a sua correria. Se você não lavar roupa, não tem roupa lavada. Eu morava numa casa que eu dividia com várias pessoas, então era um dia para lavar a roupa inteira. Então, você tinha que manter ali de uma forma que, né, você tenha roupa para semana inteira. Inclusive, quando teve uma onda de calor na Irlanda, eu não tinha roupa, porque eu não tinha roupa de calor o suficiente para a semana inteira. Então, eu tive que correr para comprar shortinhos e vestido, porque eu só podia lavar roupa na outra segunda. E isso para mim foi incrível. Eu acho que isso também pesou bastante na hora de decidir não voltar, porque eu falei: "Eu não quero mais". E também, tem essa questão da liberdade em termos de qualidade de vida, né, porque eu também trabalhava, cuidava de criança, era babá, e fazia faxina para ganhar mais renda. E trabalhos que no Brasil são extremamente, preconceituosos, né, mal pagos, e aqui não que você é bem pago, você ganha ali o mínimo também, mas esse mínimo você consegue se virar. Então não tem tanta essa diferença, né, você vai em um caixa do mercado, vai ter o mesmo iPhone que você que é diretor tem. Então é muito diferente, assim, então isso é libertador. E também, segurança para a mulher, né, não que não tenha assédios, não é um país perfeito, acho que depois da pandemia ainda teve bastante mudança com relação a isso, deu uma piorada, mas ainda assim não tem comparação com como é feito no Brasil. E a sensação que eu tenho, principalmente em São Paulo, eu não morei em outros lugares, é que tem muita questão do status ali, a como você se veste, você tem que se vestir assim, porque senão as pessoas não te respeitam. E aqui você vai num pub, tem gente assim, vestido com roupa de brilho, tem outro de camiseta, e tá todo mundo ali no mesmo ambiente, e não tem distinção, e tá todo mundo feliz. Aí de repente uma pessoa tira uma banana da bolsa e come, e você fala assim: "Meu Deus, de onde surgiu isso?" Tipo, e tá tudo bem, sabe, ninguém se importa realmente. Então eu acho que isso também é muito gostoso, essa questão de, tipo, você vai viver e vai fazer o que você quiser e não tem ninguém te medindo, ninguém, eh, te te questionando, então Pensando bem, eu acho que essa sensação de liberdade que você falou agora, assim, foi um dos maiores fatores, assim, se eu fosse ranquear o que que me fez ficar na Austrália, por que eu decidi ficar aqui, eu acho que esse tá, assim, no top 3, se não no primeiro lugar, assim, essa sensação de liberdade, né. Eu morava com os meus pais também, e na minha realidade naquela época, eu não tinha perspectiva de sair de casa, assim, eu acho que eu ia demorar muitos anos para sair da casa dos meus pais se eu continuasse morando no Brasil. Então quando eu vim pra Austrália e aí eu comecei a fazer o meu corre por mim mesma, eh, eu vi que era possível, eu vi que eu dava conta e eu podia fazer o que eu queria, a hora que eu queria, o meu dinheiro era meu, eu decidia o que eu comprava, eu decidia onde eu ia. Eu lembro, assim, que no meu ápice do intercâmbio, eh, dessa experiência de intercambista mesmo, assim, eu lembro eu começava a sair na quarta-feira e eu saía até domingo, assim, segunda e terça era dia de ficar em casa. Mas eu saía todo dia à noite, a partir de quarta. Todo dia, esses dias tinha um lugar para ir. Marcelo sabe dos lugares que eu tô falando. Como que chama? É Down Under, Da de Holanda. quarta-feira. Então, de quarta-feira, saudades, eles fecharam na pandemia, infelizmente. Todos os lugares que eu ia aparentemente fecharam. Down Under, a DPO. Sim, foi a pandemia, infelizmente. o Mas meu nem era isso, eu já era uma senhora cansada, então eu saía com as minhas amigas e pegava o último Luas, que é tipo um trem que tem na cidade que ia para minha casa, que era 00:30. Eu falava: "Galera, é o último Luas, eu tô indo embora". E aí, vez ou outra, eu pegava o ônibus da madrugada, mas não, eu é, já nem que saía tanto. Brisbane, onde eu moro especificamente, é uma cidade muito andável, sabe? Você não precisa necessariamente pegar ônibus, carro, essas coisas. E quando você é intercambista, você tende a morar mais no centro da cidade, que é onde as coisas estão acontecendo. Sim. Então é tudo a distância era a pé, perdão. Aí, eu não sei, tinha essa coisa toda, mas assim, eu lembro que
dessa sensação de amadurecimento, sabe? Porque eu não fazia nada em casa, eu não fritava um ovo, assim, não literalmente, né? Mas assim, aprender a fazer minha comida, fazer marmita, me alimentar bem, assim, lavar minha roupa. Roupa de fato eu nunca tinha lavado no Brasil. E eu lembro que isso, apesar de ser a parte chata, assim, foi uma coisa que me libertou, né? Que me fez Pra mim, o amadurecer muito. primeiro peru de Natal Não, isso daí eu nunca foi. arrisquei até hoje. Não, comida de Natal não me arrisco, não ouso, assim. Eles cozinham super bem, cara. A especialidade delas são doces, né? Eles tô esperando sua próxima vinda. Mas sabe um negócio que vocês falando tudo isso, eu lembrei de algumas paradas. Eu acho que a gente está vivendo um momento meio sombrio no mundo, né? Em alguns sentidos. A gente vê uma onda anti-imigração gigantesca nos Estados Unidos. É, e a gente vê em alguns países isso repercutindo também. Eu sei que na Irlanda recentemente a gente teve, né, alguns protestos. Como está sendo isso? Ou vocês têm sentido alguma coisa? Porque vocês já estão há algum tempo, né? Há tempo suficiente para entender como era, se, putz, nunca teve isso e a partir de X momento a gente começou a entender ou a sentir alguma coisa diferente em relação a essa onda anti-migratória. Acho que sempre teve, Ali. Eu tive alguns episódios de xenofobia, assim, não muitos, mas até um eu demorei para perceber. Eu estava no mercado conversando com a minha irmã no telefone e com a cestinha assim para trás. E aí a mulher chutou a cestinha. E na hora eu achei que ela tivesse chutado sem querer, porque às vezes a gente tá andando distraído, né, dá um totozinho. Aí eu olhei, continuei falando, continuei, ela deu outro. Aí quando ela deu outro, eu falei: "Ela fez de propósito". Aí eu virei e questionei, eu falei: "Que foi?". Aí ela pegou, ficou meio assim, que eu acho que ela não esperava a minha reação, e aí ela ficou meio desnorteada, assim, e saiu andando para outro lado. E pra mim foi claramente porque eu estava falando em português no telefone e ela, né, de alguma forma. E é claro que eu estava numa região, que era a região que eu morava, que era uma região tranquila, não faria se fosse, não questionaria se fosse, assim, na rua com uma pessoa drogada ou uma pessoa, né, estranha. Então, mas teve. E outra vez eu estava andando e um velho, assim, chegou do meu lado e me xingou. Eu mal entendi o que ele falou. E aí ele falou, aí eu entendi que era alguma coisa com relação a imigrante. Eu: "Ah, vai te catar", tipo, Socorro. E aí ele saiu, mas assim, nunca tive no trabalho, assim, não tenho, todas as pessoas, ainda mais o meu trabalho é extremamente, multi, então não são só irlandeses, mas é a minoria, assim, tanto que às vezes eu falo com meu marido, eu reclamo, ele fala assim: "Ai, nem dá atenção, isso daí é a minoria". Quando tem as cerimônias, né, para pegar a cidadania irlandesa, tem os posts falando, né, quantas pessoas de tantos países, tudo. Nos comentários é um horror, assim, xenofóbico. Então, quando tem qualquer tipo de benefícios do governo, só que, assim, o que mais tem é irlandês nas custas do governo, né, drogados, dependendo. Então, é aquele discurso, né, que nunca é só A xenofobia, hipocrisia de sempre, é. né. É. Então, é porque também a internet, e aí para mim é um fenômeno global. Deu muita voz a muitos covardes, né? Então é todo mundo corajoso pra caramba na internet, mas aí ninguém tem coragem de falar na frente. Então é sempre muito bizarro. E talvez tenha um quesito cultural do brasileiro que é mais relacionado ao mercado de trabalho. Que, velho, a gente é acostumado desde sempre a, tipo assim, matar leões e leões. E aí a gente chega meio que com a faca nos dentes, assim, sabe, para trabalhar. E aí não é muito igual para outros países. Então, acho que coisas que acontecem talvez com maior recorrência, talvez seja isso, sabe? Tipo, esse medo de imigrantes roubarem os empregos e etc. Mas ninguém quer ficar lá, tipo, lavando prato, né? Mas reclama: tá roubando emprego, mas ir lá lavar um prato não quer, ou limpar uma casa, ou cuidar de criança. E é complicado. É Sim. E também tem, complexo. por exemplo, eu lembro que uma das casas que eu cuidava das crianças,
A mulher falou assim: "Nossa, mas todo mundo que eu conheço, todo brasileiro é engenheiro, porque eu sou engenheira química, né, porque eu só conheço engenheiro, porque todo". Aí eu falo: "Não, é que as pessoas pensam que os intercambistas são pessoas que vêm tentar a vida, mas na verdade para você ser intercambista, você tem que juntar muito dinheiro, porque é caro". Então, assim, o curso é caro, aí você tem que comprovar 3 na época era coi que eu vim era 3.000 euros. Então, assim, não é qualquer pessoa que tem esse dinheiro, só que as pessoas não sabem, então eles acham que todo mundo, assim, vem para cá super pobre, dependendo do governo e assim, não. E o que aconteceu na Irlanda foi que durante a guerra, né, da Rússia e da Croácia, então vieram muitos croatas para cá, muitos refugiados, e aí saiu um pouco do controle, assim, porque a Irlanda tem um problema de acomodação gigante, né, não tem casa suficiente, é extremamente caro, é difícil achar, é uma concorrência, assim, absurda para você alugar qualquer coisa desse. Se você vai alugar um quarto é difícil, você vai alugar uma casa é difícil, você vai comprar é tudo muito concorrido. E aí deu um boom maior ainda, né, e aí muitas pessoas se revoltaram com relação a isso, que contra o governo que não deveria abrir as portas para eles, porque eles receberam benefícios, casa, então também começou eu acho que aumentou bastante depois disso, que teve uma demanda, assim, maior, Da aquela Ucrânia, coisa, né. É. né? É foda. A Amanda, ela tá voltando logo mais, mas ela, acho que foi semana passada, a gente ficou 2 horas conversando, fazia muito tempo que a gente não conversava e a gente, cara, tava se atualizando sobre tudo. E ela falou que, de fato, desde a pandemia, muita coisa mudou, tipo, as coisas encareceram demais lá, aluguel, alimentação e etc. Então é complicado mesmo, né? Porque, tipo, foi um efeito global mesmo, né? Em todos os lugares mudou tudo. Foi a partir daí que, tipo assim, mano, um carro popular passou a custar, sei lá, 90 mil reais, 100 mil reais. Até as passagens aéreas para ir para o Brasil hoje tá muito mais caro, tá muito mais difícil do que era antigamente. Bom, eu tive, que eu me lembre, assim, os casos mais marcantes da minha vida de xenofobia foram 2, e foi mais no começo de Austrália do que atualmente, assim, tá com bastante onda anti-imigração aqui, mas isso é uma coisa que vem de um tempo já. Eu acho que a Austrália é meio Maria vai com as outras, com relação a muita coisa dos Estados Unidos. Então, como isso está crescendo muito lá, cresceu aqui também recentemente, mas é uma coisa que sempre existiu, sem sombra de dúvida. Eu já ouvi a frase volta para o lugar de onde você veio 2 vezes, nessas 2 situações distintas. Teve uma vez que. É tudo muito emblemático, né? A primeira vez foi um indígena aborígena. Ele falou: quero que você saia do meu país, eu quero que você volte para onde você veio. E, assim, roubaram a casa dele, né? Assim, chegaram aqui, invadiram tudo, roubaram a casa dele, roubaram o idioma dele, sequestraram a família dele, todos os costumes dele. Então, assim, claro que na hora da raiva, claro que na hora da tipo, o que que eu tenho a ver com isso, né? Mas isso é. Claro que hoje eu tenho, graças a Deus, muito mais consciência de classe do que na época. Eu entendo que o ataque não era pessoalmente, assim, pra mim, né? Embora eu tenha sido alvo lá, assim, ele estava falando no geral, né? E a outra vez, assim, que é muito. Eu não sei, parece quase coisa de filme, assim. Eu estava trabalhando na corrida de cavalo aqui, no bar, e eu estava voltando para casa. Eu trabalhei na corrida de cavalo, eu estava voltando para casa no trem, junto com um colega de trabalho brasileiro. A gente estava conversando em português e tinha uma mulher e o grupo de amigos dela que também estavam nesse bar, na corrida de cavalo. E ela estava, assim, muito bêbada, muito, muito alterada. E ela me ouviu falando português com esse amigo, e ela começou a falar: se você veio para o meu país, você vai falar inglês. E ela começou a me xingar de palavras de baixo calão aqui que eu não vem ao caso. Mas, assim, é completamente de graça, completamente de lugar nenhum, assim, sabe? Então, assim, eu lembro que isso fez eu me sentir muito frustrada, porque até poucas horas antes eu estava servindo ela. E eu estava sendo educada, eu estava sendo profissional, ela estava sendo minimamente cordial comigo, mas quando ela me viu falando um outro idioma no país dela, assim, eu me tornei um lixo, assim, né? Digamos. E
Assim, a Austrália é um país muito conhecido por abrigar refugiado, né? Tem o Sudão do Sul, tem Afeganistão, Síria e mais recentemente a Ucrânia. Então, assim, é muito, como é que eu vou dizer, os australianos mesmo, assim, eles acham que a Austrália não tem mais estrutura para isso, que não devia mais aceitar essas pessoas, porque eles vêm para cá, eles recebem suporte financeiro do governo e eles acham que é isso que abala a economia, quando na verdade, assim, eu não vejo como uma verdade, porque a Austrália é um país construído por imigrantes. Isso daqui sem imigrante, assim, desaparece em um minuto, assim, sabe? Então, a economia deles depende de pessoas estrangeiras vindo para cá, dispostas a falar o idioma deles e dispostas a fazer o trabalho que muitos deles não estão dispostos a fazer. Eu acho que é tudo muito simbólico, eu acho que é tudo muito autoexplicativo. Né, assim, a gente teve a pandemia uns anos atrás, isso afetou demais, o estilo de vida, a qualidade de vida. A gasolina tá caríssima, o aluguel, então você hoje em dia, você paga em um quarto o valor que antes da pandemia era o valor de uma casa inteira, sabe, assim, é um absurdo, assim, o tanto que aumentou as coisas, sabe, tipo, e não vai mudar, não vai mudar para melhor de novo, sabe? A tendência nunca é essa. Então, a gente fica nessa. A gente vai fazendo malabarismo, né? Com o que a gente tem e a gente vai levando. Então, em contrapartida, assim, eu já tive situações. Recentemente, até, eu estava com um amigo alemão no bar, e uma australiana ouviu os nossos sotaques estrangeiros, né? E ela sentou na mesa com a gente e falou: Cara, eu gosto tanto de imigrante, assim, vocês são super bem-vindos aqui. A Austrália não seria tudo o que é se não fossem vocês aqui, né? E na época da pandemia, eu trabalhava limpando, assim, eu não falo faxineira porque o conceito de faxina em português é completamente diferente do de Austrália, né? Faxina em português é limpeza pesada, o que definitivamente não é a limpeza aqui. Mas eu trabalhava na época da Covid como faxineira e veio a mulher, eu lembro que uma vez ela perguntou qual era o meu emprego, eu respondi, ela falou assim, nossa, muito obrigada pelo que você está fazendo, assim, o seu emprego é definitivamente o mais importante desse momento. E isso deu uma sensação de acolhimento, uma sensação de, tipo, reconhecimento. E eu falei, nossa, muito obrigada pelas essas palavras, assim. E foi uma enfermeira que me falou isso. Na época da Covid, uma enfermeira falou que o meu emprego era o mais importante do momento. Então, acho que não dá para generalizar, né? Assim, tem muito preconceituoso, mas tem muita gente boa por aí, muita gente com a mente aberta e mais liberta, né? Eu fiquei com uma dúvida agora, porque vocês tiveram aí situações bem direcionadas a vocês com relação à xenofobia, e tudo bem que no seu caso, Amanda, você estava com um amigo brasileiro, etc. Mas vocês conhecem homens que sofreram xenofobia? Tipo assim, casos Hétero, isolados? não. Eu tive um amigo gay que teve, inclusive, foi bem crítico o caso dele, porque eu acho que juntou também homofobia, né? Que aí entra em outro nível. Mas pessoalmente não conheço, só online, né? Porque online todo mundo é corajoso. Eu já tive amigos homens que já foram destratados, assim, sabe? Por questão, seu inglês é ruim, Uhum. coisa assim, mas eu nunca vi nenhum amigo meu, assim, nenhum homem recebendo um ataque mais agressivo do jeito do que os que eu recebi. E que amigas minhas já receberam também. Eu já vi casos de grupos assediarem. Então, assim, um monte de adolescente que junta, aí sim. Mas só um, não. Eu fui atacada por adolescentes outro dia. Eu tava no ônibus, eles entraram no ônibus, sentaram no fundão e eles jogaram uma garrafa na minha cabeça. Aí, como eu falei, né, adrenalina, eu fico tão pé da vida, eu olhei assim pra trás e falei assim, sério, vai se, né? Aí, mas assim, quando eu olhei pra trás, eles eram mais do que eu tinha percebido, assim, quando eles entraram, eu nem percebi enquanto eles estavam, mas quando eu virei pra trás e eu vi que eles estavam assim, tipo, eram uns 6, 7, aí eu falei, ups.
Eu falei assim, não, eu não vou dar para trás, assim, eu vou mandar o meu recado, mas aí eu levantei e fui sentar do lado do motorista, sabe? E aí eles desceram do ônibus me xingando, mas é um alvo muito fácil, né? Faz parte aí, né, do contexto que a gente tá. Nenhum lugar é perfeito, assim, a violência vai existir de um jeito ou de outro, em contexto ou outro, assim, eu não vou sofrer assalto aqui, eu não tenho a menor dúvida disso, que eu nunca vou sofrer nunca não, né, eu não acho que eu vá sofrer um assalto aqui, mas estou exposta a outro tipo de violência, sem sombra de dúvida, em qualquer lugar do mundo. E a parte positiva aqui também acontece muito, o pessoal adora, então é época de Copa do Mundo, todo mundo, tenho vários amigos que torcem para o Brasil, porque a Irlanda, né, Copa do Mundo, coitado. Então, e adora a comida brasileira, música, tudo, então eu tenho uma amiga irlandesa que ela fala que ela é latina de coração, que ela se recusa, que ela não é irlandesa. Então eles adoram, e toda vez teve festa do meu filhinho de 1 aninho recentemente, então sempre tem comida brasileira e eles amam, então eles já vêm assim: "Meu Deus, coxinha, brigadeiro", então eles ficam alucinados. E então é muito gostoso, assim, também. Esses tempos eu voltei para o trabalho, recentemente, e aí um dos meus colegas que é indiano, ele: "Quando você vai trazer bolo de cenoura? Eu tô com saudade de comer seu bolo de cenoura". Então, não é só coisa ruim. Gente, a nossa comida é um sucesso, né, cara? Não tem comparação. Eu lembro que uma vez eu levei coxinha para o trabalho e a minha chefe saiu de onde ela estava, ela foi lá na minha sala, abriu a porta e falou: Amanda, isso é muito bom. Muito obrigada. Falei, é isso aí, aprenda o que é comida, viu? A comida brasileira foi a coisa que eu mais senti falta, Sim. apesar da gente cozinhar lá, etc. Aliás, eu tentei a primeira semana, mas aí não ficou muito bom. Aí, graças a Deus, o Yuji assumiu, e aí eu cuidava da louça. E Yuji, mano, tem um dote culinário. Fora o Marcos, né? Nossa, mano, ele cozinhava Verdade, demais. Demais. verdade. E aí, tanto que quem fez a ceia foi ele. Uhum. Basicamente, enfim, foi do caralho. E aí, só uma dúvida muito rápida aqui, muito boba também. Ainda toca a música do Michel Teló nas festinhas? Nossa, Ah, nossa, porque na época que eu tava na bom, Austrália, meu Deus do céu, era só essa bosta, velho. eu também não tenho ido, né, nas festas, então, de repente, se eu for ainda para essas festinhas brasileiras, de repente ainda tocam, mas os gringos não. Agora, a Anitta, na época que ela estava, assim, tocando mais, gente, era em todas as lojas. E ela fez um show aqui, eu fui inclusive, estava, assim, lotado, e ela estava realmente no auge, mas acho que Michel Teló perdeu um pouco pra Anitta. Nossa, em Amém. 2016, 17 ali tocava toda a festinha. Óbvio que tinha uns funks, inclusive, acho que de 2014 a 2017, assim, na minha humilde opinião, foi a época áurea, assim, do funk. Nossa, eu amo. E Uhum. muito bom, assim, né? Todo mundo era mais feliz nessa época, mas eu voltei muito viciado em reggaeton, velho. Nossa senhora, como é bom, que gostosinho. Saudades. Enfim, é, vamos indo então pro final? Das dicas. É, Para mim, eu dicas. acredito que a dica principal é estudar o país, porque a Irlanda eu amo, eu não tenho problemas com o tempo, eu reclamo, não vou ser hipócrita, mas assim, eu já estou adaptada. Eu não sou uma pessoa do calor, sol e praia, então acho que isso também contribui. Mas tem muita gente que chega aqui e reclama porque chove muito, porque é muito cinza, porque é muito frio. E aí a minha primeira pergunta é assim: "Mas você leu alguma coisa?", porque qualquer lugar que você lê sobre a Irlanda vai ser exatamente isso. Começa ali em outubro e até maio é um tempo medonho. Aí a gente tem um intervalinho ali um pouco mais claro, que não quer dizer de calor, porque às vezes o calor não vem, então, tem essa questão, né. Então sempre falo: "Pesquisa, se você é uma pessoa de praia, sol e não vem para cá, vai para Espanha, vai para Austrália, vai para outro lugar, aqui não é o seu lugar". E tenta,
assim, toma muito cuidado com agência, porque tem muito problema de agência que fecha, e aí a pessoa perde o dinheiro de uma vida no intercâmbio. Então, assim, pesquisa muito, tenta fechar direto com a escola, pesquisa a escola. Então, tenta um lugar mais seguro, traz a grana por segurança, porque eu vejo muita gente chegando também, assim, no dia seguinte, tô desesperado para procurar emprego, meu dinheiro tá acabando. Eu falo, gente, mas não dá, você não vai arrumar emprego assim tão rápido, porque o curso de intercâmbio você pode trabalhar meio período, né? Ele te dá esse direito. E aí as pessoas acham que vai chegar aqui e no outro dia já vai estar empregado, e às vezes elas pegam empréstimo para comprovar esse dinheiro do governo. Então, eu sempre, assim, faz direitinho, traz uma grana de segurança, pesquisa o lugar para morar também, assim, um pouco mais de tempo, porque a acomodação também, assim como a Amanda falou que na Austrália tá muito pior aqui também. Então, tenta vir um pouco mais preparado e vem de coração aberto. Intercâmbio eu acho que é incrível. Eu sempre falo que todo mundo deveria fazer, mesmo que você não tenha intenção de morar fora, de ficar. Eu acho que é uma experiência que muda, eu acho que abre. Você aprende muito culturalmente, você entende, eu sei, é muito mais respeitoso porque você consegue entender. Igual às vezes as pessoas falam, ai, mas o irlandês só come batata. Eu falei, a gente só come arroz e feijão e tá tudo certo, cada um come o que é do seu costume, não precisa ter um certo ou um errado, né? Então, eu acho que essa abertura da mente é incrível, assim. Eu acho que você se torna outra pessoa. É basicamente isso mesmo, assim, mas eu acho que em primeiro lugar é se informar muito do lugar para onde você vai. Acho que você tem que ter o mais claro possível o tipo de experiência que você quer ter, que você espera, o que que você gostaria de aprender, o que que você quer trazer de volta com você, né? Se você pretende voltar, mas uma coisa mais técnica, assim, que eu faria se eu pudesse voltar no tempo é entrar em fóruns, postar nos fóruns, falar, tô pensando em ir pro lugar tal e tal, alguém pode me dar dica, alguém pode dar, sabe, do zero mesmo, assim, pegar o máximo de informação, acho que tem que pesquisar e perguntar também para pessoas que já fizeram intercâmbio, assim, agências ou advogados de confiança, assim, para fazer o processo por você, porque, assim, por mais que o ideal, né, acho que o mais seguro é a gente fechar direto com a escola, acomodação, essas coisas, assim, acho que é muito difícil do Brasil uma pessoa que não tem esse conhecimento fazer por conta própria, sabe? Então, pelo menos pegar referências de confiança de pessoas, né, que já passaram por isso para você ter o máximo de segurança, né, assim, né? Porque dor de cabeça sempre vai ter, entendeu? Mas assim, tem muita coisa que pode ser evitada com além do mínimo de precaução, sabe? Assim, seja mais objetivo e seja dê mais a cara a tapa, sabe? Aqui na Austrália, uma coisa que eu vejo muito a galera, hoje em dia, eles têm postado nos fóruns, assim, eu acabei de chegar, tô procurando emprego, não sei o quê. Aqui na Austrália, assim, é muito mais comum você dar o seu currículo de porta em porta, assim, é uma coisa muito retrógrada pra gente do Brasil, mas aqui na Austrália ainda funciona assim, sabe? E foi assim que eu consegui meus empregos, sabe? Porque a pessoa lembrava da minha cara. Então, Hum. E vem preparado para fazer trabalho pesado também, porque tem gente que acha que vai chegar e vai achar um trabalho de telemarketing. Eu falo, filho, não, você vai limpar a privada, você vai, vai. que acho que vai ser garçom no primeiro trabalho, assim, muito difícil. Talvez você consiga, mas provavelmente não vai ser seu primeiro trabalho. Então você vai É, passar uns perrengues e vai fazer o trabalho que as outras pessoas não querem. Aí dali você vai a maior melhorando. dica que a Amanda Tá pra pode tudo, dar, né? a maior dica Hum? que a Amanda pode dar é que assim, não vem achando que a vida na Austrália é um morango. É, mano. Não, 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 not a strawberry, não. Sim. Ô, Elis, quanto tempo você demorou para conseguir voltar para a área? Então, bom, depois que eu renovei nesse segundo, eu comecei a procurar emprego na área, porque eu entendi que eu queria ficar. Eu cheguei a fazer 2 entrevistas para empresa que estavam dispostas a pagar o patrocínio do visto, né, para conseguir o visto de trabalho, porque a minha área é uma área que é critical skills, então não tem pessoa suficiente, então tem uma abertura maior da imigração para conceder visto.
Mas, sinceramente, eu estava tão nervosa que a minha entrevista foi eu não me contrataria para aquela entrevista, porque eu fiquei muito nervosa, eu gaguejei, eu não consegui me expressar bem. E aí depois aí eu continuei, procurando emprego, e aí eu já estava com meu marido, né, a gente estava namorando na época, a gente estava há pouco tempo namorando, e aí ele a gente sentou e conversou, ele falou assim: "Olha, em 3 meses você não arrumar emprego, a gente começa a ver os papéis para o casamento". Eu falei: "Então tá bom". Aí eu fiquei ali 3 meses, aí foi quando eu fiz a segunda entrevista, eu fiz uma entrevista antes de conhecê-lo, aí eu fiz uma entrevista durante esse período, mas eu não passei. E aí a gente casou, aí depois que você consegue o visto, as coisas ficam muito mais fáceis, né. Então eu comecei a procurar emprego em outubro, em meio de dezembro eu fui aprovada para uma para trabalhar na Johnson& Johnson, na parte de produto hospitalar. Em janeiro eu comecei, então foi super rápido, porque e também eu já tinha eu fui mal nas entrevistas, mas eu entendi ali a estrutura das perguntas, porque aqui eles trabalham com STAR, né, então você tem que ter ali um jeito, né, de preparar, de responder as perguntas, uma estrutura específica. E aí depois que você aprende a fazer, que eu falo que entrevista é atriz, né, você tem que ser atriz. E aí uma vez que eu entendia como funcionava, o que eles esperavam, ficou muito mais fácil. Então eu trabalhei na Johnson ali por um ano e meio, e depois eu mudei pra Lilly, que é onde eu tô agora, em assuntos regulatórios. E tô lá vai fazer 5 anos já, em maio. Caramba, faz um tempo. Aí uma coisa que eu queria comentar, gente, que eu não comentei, mas eu acho que é um tópico sensível e importante, que é a questão de misturar as línguas, assim, e esquecer palavras, porque antigamente, quando eu via as pessoas falando isso, tipo: "Ai, esqueci uma palavra em português", eu olhava e falava: "Ai, que tu quer se aparecer, né, quer mostrar que fala outra língua". Mas, gente, é real, a gente esquece. E tem coisas que não vêm, só vem a palavra em inglês, ou você começa a misturar. Então, se eu tô falando, por exemplo, quando eu tô com a minha família e meu marido, que meu marido só fala inglês e minha família que só fala em português, vira uma salada de fruta, porque eu começo a falar português com meu marido, inglês com a minha família, aí às vezes tá na metade da frase, porque como a gente tem muita palavra em inglês no que a gente usa no português, às vezes eu tô falando uma frase em português, mas aí entra uma palavra em inglês, eu mudo o resto da frase para inglês. Isso aí, assim, nada a ver. Então não julguem, isso realmente acontece. O cérebro da pessoa que mora fora, ele é bugado. Legal, gente. Mandinha, quer falar mais alguma coisa? Ai, gente, eu não sei, sigam seus sonhos, siga seu coração, e faz o que você quer fazer enquanto fizer sentido, né. Não sei, então, né. Caramba, Massa. que simples e profundo. Eu sou simples. Sim. Legal, gente. Meninas, obrigado pelo papo. A gente adorou. A gente tá aqui de manhãzinha, aqui, ó, lutando contra o sono, mas a conversa super valeu a pena. É para alinhar os É, 3 fusos. exatamente. Acho que pra gente foi ótimo voltar com as gravações do Mundo Eu, já com essa conversa que a gente já queria fazer há algum tempo. A gente está falando mais de 6 meses de fazer alguma coisa assim, online, de conectar com outras pessoas que a gente conhece ao redor do mundo. E deu certo, acho que foi um momento bastante oportuno. Então, obrigado mesmo, meninas. Foi ótimo ver vocês de novo. É, Acho que fazia tempo que eu não falava com a Amanda, eu falava com a Amanda só pelo WhatsApp. A gente acho que nunca se falou de vídeo, né, Amanda? Com a Eli, com a Eli é mais frequente. É, Até porque tem também amizade com a minha esposa, então fica mais simples. Amanda, quando você vier para o Brasil de novo, eu prometo que eu vou te ver, tá bom? Para você não ficar falando que eu não fui te ver. E Elis, não demora, vem logo. Eu tô com saudade do seu bolo de cenoura também. Aqui, ó, eu sou indiano aqui, ó, com saudade do bolo de cenoura. E é isso, Marcelo. Boa.
E então, galerinha, se você gostou, obviamente você vai dar um like nesse episódio, vai curtir, compartilhar, sem esquecer de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais, @mundoeu.pdc. Lembrando que estamos também presentes nos streamings de áudio, Spotify, quais são os outros mesmo? Na Amazon, Deezer, Amazon, Deezer, ixi, enfim. Apple Podcast. Tudo. A gente é pobrinho, mas a gente é dedicado. Enfim, é Bom, isso então. Agradecimentos especiais aí, Ali, para os nossos queridos parceiros. quem? José, que é mais do que parceiro, José da Kijiko Filmes. Se precisar de alguma demanda de edição de vídeo ou captação, conta com o José. Vocês sabem, ele que edita nossos vídeos já há algum tempinho aí, mais de 6 meses, e cada vez mais tem ampliado o seu leque de serviços, não só para vocês, mas com a gente também. E o outro também, Camadaria, a gente vai deixar o arroba deles aqui na tela, que é responsável pelas impressões 3D e tudo que a gente tem de 3D tinha no antigo estúdio e terá no novo estúdio que está em construção. Então também aproveita para seguir a gente nas redes, como o Marcelo falou por aqui, porque em breve tem novidade. Valeu, galerinha. Valeu, meninas. Obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.